Ministro Alexandre de Moraes, apontado como o verdadeiro dono do Banco Master, usando Daniel Vorcaro como um laranja em todo esse esquema multibilionário que tem abalado o Brasil e deixado todos de queixo caído. Nós vamos mostrar isso aqui agora porque parece que a bomba explodiu e a verdade agora apareceu. E ainda nós vamos mostrar aqui uma outra matéria muito importantíssima neste vídeo, pois o STF acaba de perder as paciências com o Lula e agora ameaça partir para cima e deve acabar aí com o último mandato do Lula. Nós vamos ver isso aqui agora, decisão do Fachin contra o ministro Lula. Olha só que reviravolta, porque o próprio Fachin foi o responsável lá atrás pela canetada de mudança de CEP que descondenou o Lula, mas agora parece que o amor acabou, a lua de mel também. Nós vamos ver essas duas matérias aqui. Moraes apontado como dono do Banco Master, vamos ver isso, e também o STF agora enquadrou o Lula. Pessoal, esse vídeo está sensacional, então eu já quero te pedir para dar um like, para se inscrever. Se você ainda não está inscrito, está perdendo tempo, se inscreva agora e veja essa matéria, porque o clima está realmente tenso em Brasília e nós temos que trazer isso aqui. Confira aí, em primeiro vai trazer o Ancapso, o Peter do Ancapso vai trazer a matéria e logo em seguida a matéria do Lula. Confira. Você lembra que o Alexandre de Moraes, em dezembro, estava em Dubai, ele passou lá em Dubai, foi visto em Dubai e filmado, e o pessoal ficou prestando atenção, que era um cara estranho, né? Será que o Alexandre de Moraes foi a Dubai para tentar fechar essa venda do Master com os estrangeiros, lá com o pessoal lá de Dubai? Ou seja, será que o Vorcaro, na verdade, não é sócio do Alexandre de Moraes ou empregado do Alexandre de Moraes? Ele está dando aqui uma alternativa, uma hipótese que o Alexandre de Moraes seria mais do que meramente contratado pelo Banco Master para fazer intermediação política em Brasília, que ele seria praticamente um sócio do Vorcaro, né? E de onde é que ele tira essa ideia? Ele tira essa ideia do fato de que, vocês lembram que em dezembro do ano passado o Alexandre de Moraes estava em Dubai? Então, vamos recapitular a coisa. O Vorcaro estava tentando vender o banco dele para investidores em Dubai, né? Acabou que não conseguiu fazer isso, né? Foi preso antes de viajar e coisa e tal. E aí, o Alexandre de Moraes aparece em Dubai em dezembro. Não se sabe fazendo o quê, né? Porque está de férias. Dubai é uma cidade bonita para você passear, conhecer, não sei o que lá. Ou poderia estar tentando fechar o negócio para não deixar o banco dele, do Vorcaro, ir para o saco, né? Não é? Não faz sentido isso? Não tem uma lógica nisso daí? Que está circulando notícias que, se confirmadas, a ideia seria abrir um processo disciplinar no STF interno, sigiloso, e o Alexandre de Moraes seria declarado culpado e aposentado compulsoriamente. Eu acho pouco provável isso acontecer, tá? Eu acho pouco provável, mas é uma hipótese, seria mais uma alternativa para resolver o problema. E aí o pessoal está reclamando que ele seria aposentado compulsoriamente, poderia ir para casa livre, coisa e tal. Não pode, tem que prender o cara. E olha só, eu concordo que o Alexandre de Moraes tem que ser preso, mas galera, a gente tem que empatar o jogo antes de virar o jogo, cara. A gente está perdendo, nesse momento a gente está perdendo. O Bolsonaro está preso, tem um monte de gente do 8 de janeiro preso, e o Lula está com a presidência. A gente tem que primeiro pensar em empatar o jogo para depois virar o jogo. Então eu acho que, se for o caso, se isso aqui tiver alguma possibilidade, não vejo problema nenhum. Aposenta o Alexandre de Moraes compulsoriamente, tira ele do STF, já vai ser um alívio enorme, imagina. Você já vai ter menos um voto que é garantido contra Bolsonaro, contra a direita, contra tudo. Aí, a partir daí, né, dado justamente esse escândalo todo que está acontecendo, a gente consegue depois reverter essa coisa e até prender o cara, mas é com o tempo a gente faz a volta. E é por isso que eu acho que é pouco provável isso acontecer, porque o Alexandre de Moraes sabe disso, ele não é maluco, né? Eu sou Peter Turguni, a ver se o canal é um caps. Mas o fato é o seguinte, né? Como eu falei, o Flávio Bolsonaro defendeu pela primeira vez a renúncia de Alexandre de Moraes. Tem um vídeo dele aqui, ó, em que ele pede a renúncia de Moraes, né? O vídeo compartilhado mostra Magno Malta criticando decisões recentes do magistrado e comentando que a permanência de Moraes no STF estaria comprometida. A postagem foi acompanhada de comentários do próprio Flávio, que diz que o ministro não teria mais condições de seguir na corte. Segundo o congressista, o Flávio, né, o afastamento do ministro seria necessário para preservar a democracia e o judiciário brasileiro, né? Aqui, está aqui a postagem do Flávio Bolsonaro. Alexandre de Moraes deve renunciar pelo bem da democracia e do judiciário brasileiro, ou sofrer imediatamente processo de impeachment no Senado Federal. As mensagens reveladas escancaram que ele atuava como advogado de fato,
era a parte interessada nas demandas. Isso é absolutamente incompatível com a função e configura crime. Não há mais qualquer condição de permanência no cargo. Outro escândalo é o PGR, o Paulo Bonet, que até agora não tem aberto investigação contra Moraes. As instituições precisam ser preservadas das pessoas que as envergonham, né? Então, muito interessante isso aqui, o Flávio Bolsonaro botando sua posição nisso daí. Por quê? Porque percebeu que a coisa chegou num ponto que não tem mais volta agora. É o que eu falei, das duas uma, ou vai sair Malu Gaspar e metade do Globo preso, ou vai sair o Alexandre de Moraes preso. A essa altura, eu acho que o Alexandre de Moraes está mais provável, né? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu acho que renunciar ele não renuncia. Por quê? Ele não renuncia porque ele sabe que se ele sair do poder agora que ele está fudido. Porque enquanto ele está no STF, ele consegue ao menos barrar punição contra ele, contra a mulher, contra o escritório, contra os filhos. Se ele sair do STF, por mais que o STF fale, não, tá tudo bem, vai acontecer nada contigo não, tá tudo beleza, a gente vai dar um jeito aqui, tu vai aposentar com salário integral, vai para aposentadoria, a gente vai garantir que não vai ter nada aqui. O problema é o seguinte, vai entrar o Flávio ano que vem, vai mudar boa parte do STF ano que vem, e aí, meu amigo, eu quero ver só se vai acontecer de fato, se o Alexandre de Moraes não vai enfrentar um problema mais sério mais adiante, né? Todo mundo sabe o que ele fez, né? É um absurdo o que ele fez. Ele destruiu a democracia no Brasil. O cara, nessa ideia de, eu sou o salvador da democracia, entre aspas, no Brasil, na verdade ele destruiu a democracia brasileira, proibindo a direita de concorrer nessas eleições absolutamente por critérios pessoais de que ele não gosta do Bolsonaro e coisa e tal. Então, realmente absurdo isso daqui, né? Não acho que ele vai renunciar. Agora, dado que ele não vai renunciar, o que poderia acontecer com ele? Poderia ter impeachment? Eu acho pouco provável também. Uma possibilidade é o resto do STF fazer alguma coisa, como o pessoal está dizendo aqui, né? O Sérgio Cardoso está falando aqui que estão circulando notícias de que ele seria declarado culpado e aposentado compulsoriamente. Isso, em tese, pode acontecer, tá? Pode ser aberto um processo disciplinar no STF e o STF pode chegar a essa conclusão, isso é verdade. O problema desse tipo de coisa é que seria um escândalo, né? Ou seja, o Alexandre de Moraes ficaria numa posição muito ruim. Isso aqui seria muito positivo pra gente, tá? É o que eu falo. Mas vai abrir uma vaga, o Lula vai preencher a vaga, não sei. Mas não vai ser o Alexandre de Moraes, né? O Alexandre de Moraes vai tá marcado como um cara parcial. E daí todas as decisões dele no processo do Bolsonaro vão ser imediatamente anuladas. Para início de conversa, lembra que a compra do Master pelo BRB aconteceu no contexto em que o BRB, que o Ibanez Rocha saiu do inquérito do 8 de janeiro. Esse fato sozinho deixa claro que o inquérito todo do 8 de janeiro e do Bolsonaro e coisa e tal foi puramente parte da roubalheira do Alexandre de Moraes junto com o Vorcaro. Não teve nada de, entre aspas, salvar, entre aspas, democracia. Não, ele quis forçar o Ibanez Rocha a comprar o Banco Master e não sei o que lá. E no final das contas soltou o Ibanez Rocha, porque estava no poder dele fazer isso para garantir essa compra. E pronto, né? E ficou por isso mesmo, né? Isso é um absurdo, isso joga por terra todo o processo do Alexandre de Moraes, todas as decisões dele, né? Depois que ele sair, a gente tem o que fazer. Aí depois com um novo STF, a gente consegue de fato responsabilizar ele pelo que ele está fazendo, né? Tem outra coisa também, né? O pessoal está lembrando aqui, ó, o Adalex Góes está colocando aqui, ó, que é um fato curioso, né? O pessoal tem lembrado que o Alexandre de Moraes estava falando muito com o Vorcaro nos últimos dias, né? Ali no dia 17 de novembro, dia que ele foi preso, e lembra que uma das mensagens falava assim, não, porque eu consegui amarrar coisa aqui com o pessoal da Fictor, o pessoal aqui do Brasil, mas que eu tô indo lá para os Emirados Árabes para resolver o resto do problema lá e coisa e tal, foi o que deu para fazer hoje, eu não consigo fazer mais do que isso hoje, mas eu vou lá para os Emirados Árabes Unidos e não sei o que lá, e não dá a impressão de que ele está falando com alguém que é talvez o chefe dele, né? Explicando, foi o que eu consegui, chefe, fazer as coisas aqui, foi arrumar com o Banco Fictor, né? Olha aqui o artigo da Malu Gaspar no dia 17 de novembro, né? Mensagem do Vorcaro para Alexandre de Moraes. Bom dia, tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores aqui e tenho chance de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte. Era parte do Fictor, né? E aí eu irei para lá para tentar a assinatura dos demais investidores estrangeiros. Na mesma mensagem, eu vou ficar no de ação. De um outro lado, o tema que falamos, não sei o que lá e coisa e tal, parece que deu uma vazada e não sei o que. Ou seja, repara como é que parece que ele está prestando conta para o chefe dele, né? E aí, ou seja, olha, não consegui, não deu tempo, foi o que deu para fazer, foi isso, né? Pelo menos anunciei uma parte aqui, né? Fiz uma correria aqui para tentar salvar, fiz o que deu, vou anunciar parte da transação.
Ou seja, fiz o que deu, chefe. Foi o que deu para fazer, foi isso, chefe. Não deu para fazer tudo. Anunciei a parte do Fictor. Agora vou tentar ir lá fechar com os árabes, né? E aí, o que ele está falando? Você lembra que o Alexandre de Moraes, em dezembro, estava em Dubai, ele passou lá em Dubai, foi visto em Dubai e filmado, e o pessoal ficou prestando atenção, cara, um cara de estranho, né? Será que o Alexandre de Moraes foi a Dubai para tentar fechar essa venda do Master com os estrangeiros, lá com o pessoal lá de Dubai? Ou seja, será que o Vorcaro, na verdade, não é sócio do Alexandre de Moraes ou empregado do Alexandre de Moraes? Não dá essa impressão? Assim, tudo bem, a gente só tem essa coincidência estranha, né? O Alexandre de Moraes foi passear em Dubai em dezembro do ano passado. Assim, tudo bem, pode ter ido a Dubai para passear. Dubai é um lugar muito bacana para conhecer, para passear e coisa e tal, mas não é estranho isso? Agora, a gente sabendo dessa conversa que tinha, né? Fiz uma correria aqui para tentar salvar, chefinho. Fiz o que deu, vou anunciar parte da transação e não sei o que lá, né? E depois ele acabou preso, né? E aí, ou seja, é uma situação complicada. Isso daqui, eu diria para você que existe alguma possibilidade. Acho pouco provável, mas existe uma possibilidade da relação do Vorcaro com Alexandre de Moraes, na verdade, ser muito mais do que meramente o Vorcaro comprando influência do Alexandre de Moraes. Pode ser uma coisa muito maior, pode ser uma sociedade. Pode ser que, na verdade, o Vorcaro é o empregado do Alexandre de Moraes, né? Sempre teve essa dúvida que o Vorcaro... Eu já falei para vocês, né? O Vorcaro é um cara meio novato nessa área bancária, né? Sempre rolou uma dúvida lá na Faria Lima. Quem que estava por trás desse cara? Muita gente falava que era o Nelson Tanuri, né? Que é um outro tubarão dessa área, que está no mercado financeiro há muito tempo, né? Agora, quem sabe não era um tubarão da política ou do judiciário brasileiro que estava por trás dessa história toda, né? E mais do que isso, você sabe que o que o Alexandre de Moraes fez para destruir a democracia brasileira, para garantir que a esquerda ficaria no poder aqui no Brasil, é um trabalho hércules, cara. O cara fez muita coisa pela esquerda aqui no Brasil. Para pensar. O cara sozinho conseguiu garantir que a direita no Brasil não ia concorrer nessa eleição, ou pelo menos o Bolsonaro ia estar fora da eleição, do nada. Ele fez isso ó, na unha, porque não tinha uma prova, não tinha uma evidência, não tinha porcaria nenhuma contra o Bolsonaro, não tinha nem lógica. A ideia que eles tiveram, alguém estava incentivando muito ele a fazer isso, né? Havia um incentivo enorme, que pode ser que seja realmente um incentivo financeiro enorme, e que estava no Banco Mas se foi isso, já pensou, cara? O Xandão deve estar muito puto mesmo, cara. A grana toda que a esquerda mundial deu para ele para derrubar o Bolsonaro aqui e botar o Lula no poder, os bilhões que deram para ele botou nesse banco com o Vorcaro e o Vorcaro quebrou, bicho. Já pensou, bicho, que se for essa história? Eu não sei, ele tá especulando aqui, a especulação aqui é do Alex Góes aqui, eu não sei, né? Mas não dá para ver essa ideia que, de repente, né, a gente sabe que a esquerda mundial tem muito dinheiro. Eu já falei para vocês, a esquerda mundial ela se baseia na mesma lógica do antigo comunismo, né, da esquerda histórica, né? O comunismo deixou de ser uma coisa razoável, ninguém mais leva o comunismo a sério no mundo, mas a Rússia continuou com toda a rede de influência e tem muito dinheiro, Putin tem muito dinheiro por causa do petróleo e do gás que tem lá na Rússia, né? Lembra que a esquerda mundial estava querendo fazer um case aqui no Brasil, né? Saiu um monte de notícia em jornal dizendo assim, não, porque tá vendo? O Brasil conseguiu resolver o problema da direita, o Brasil prendeu o Bolsonaro, os Estados Unidos está errado, gente, tem que fazer igual o Brasil, tem que pegar um juiz e mandar prender todo mundo e foda-se, né? Eles queriam fazer do Brasil um case, a esquerda internacional queria fazer do Brasil um case para ensinar para os Estados Unidos, para a Europa, para não sei o que lá, né? E aí, pô, o pessoal tem dinheiro, né? Botaram o dinheiro na mão do cara, pô, Careca tinha dinheiro, meu amigo. E não faz sentido, assim, pode ser mentira, mas faz sentido, não faz sentido? Outra coisa que encaixa, né? Você vê essas conversas do Vorcaro, né? O Vorcaro batendo papo, que peleleca pra cá, que pala a gola pra cá, e não sei o que é lá, só festa, só divertimento. Meu amigo, vida de banqueiro não é fácil assim não, cara. O pessoal trabalha pra cacete, o pessoal é rico, é verdade. Mas trabalha pra cacete, bebê. Esse negócio de vida de curtição e passeio, não sei o que é lá, isso é para quem ganha dinheiro de graça, cara. Para quem tem que trabalhar para ter o dinheiro, não é? Não faz sentido que, ao invés de ser essa coisa toda, o Banco Master, na verdade, foi o banco do Alexandre de Moraes, que recebeu a grana da esquerda internacional, se tornou sócio do Vorcaro e depois se fudeu completamente. Vai aposentar pelo INSS, meu amigo. Puta que pariu. Vai aposentar aqui com aposentadoria de ministro do STF. Será que é isso mesmo, cara?
Não sei, né? Pode ser. E talvez daí a preocupação do Alexandre. Por isso que o Alexandre de Moraes falou que não tem nenhuma ligação com o Vorkaro. Talvez ele esteja com medo, porque se continuarem investigando essa parada, vão descobrir coisa muito maior. Não vai descobrir que. Não, porque o contrato de 129 milhões era só para pagar um prolabore para o Alexandre de Moraes ali, entendeu? Só para dar um dinheirinho mensal para o Alexandre de Moraes ali. O Alexandre de Moraes, na verdade, era dono da porra toda, o dinheiro todo estava com ele, entendeu? Era só o dinheirinho para ele, né, para ele receber todo mês, ele 3 milhãozinho, né, que é um saláriozinho de bosta, né, 3 milhões por mês ali, para ele ficar pegando um dinheirinho de prolabore ali. Cara, faz sentido essa porra, bicho. Eu não sei, mas que faz sentido, faz. E justificaria um monte de coisa. O que o Alexandre de Moraes foi fazer em Dubai em dezembro do ano passado? Por que ele continuou, sem nenhuma prova, sem nenhuma evidência, contra tudo, ele continuou investindo em destruir Bolsonaro, destruir a direita brasileira a qualquer custo, né? Tinha dinheiro para ele, né? Tinha uma recompensa de bilhões e bilhões. Eu também, se tivesse bilhões e bilhões, eu também ia a Dubai tentar fechar um negócio. Não compro o meu banco aqui, por favor, ficar pobre. Negócio de pobre é chato pra caralho ser pobre. Não quero ser pobre, não. O escândalo do Alexandre de Moraes está ficando absolutamente insustentável. Mas a verdade é que ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Porque, como eu falei para vocês, não há nada que indique que o Alexandre de Moraes vá renunciar, né? O Flávio Bolsonaro, pela primeira vez, pediu a renúncia de Alexandre de Moraes. O Flávio Bolsonaro tem criticado o STF como um todo, mas tem evitado criticar ministros individualmente devido justamente a não querer comprar uma briga antes da hora. E eu acho que ele está correto nisso daí, né? Eu já expliquei para vocês, inclusive, muita gente criticava o Tarcísio por isso também. Não porque o Tarcísio não está batendo no Alexandre de Moraes. E, gente, a verdade é a seguinte, tem que bater no Alexandre de Moraes quando estiver no poder, pô. Antes não adianta, você vai criar confusão a troco de absolutamente nada, né? Mas, enfim, o Flávio Bolsonaro agora, e eu acho que é um momento adequado, porque nesse momento está mais do que evidente a fragilidade do Alexandre de Moraes, que o Alexandre de Moraes está metido numa coisa muito maior, mas os outros presidenciáveis que supostamente seriam da direita, né, o Ronaldo Caiado, Ratinho Júnior e Eduardo Leite, não falaram nada sobre Moraes e Vorkaro, tá? E, de novo, não tem nada contra isso, continuaria votando neles contra o Lula caso fossem uma alternativa para o Lula, mas a verdade é que tá estranho, porque chega um momento, eu já falei para vocês, eu acho que realmente criticar o Moraes por qualquer coisa antes da eleição é besteira. Mas a verdade é que chega um momento, a situação que a gente está agora é tão abertamente absurda, uma coisa tão claramente absurda, que tem que criticar o cara, não tem alternativa, né? Então o Flávio está correto, mas tem coisa pior, tá? Pois é, agora nós vamos ver uma outra matéria também importantíssima, porque parece que os ministros do Supremo perderam toda a paciência com o Lula, o amor acabou, a lua de mel também, e eles agora enquadraram o Lula, e você vai saber agora o porquê do motivo dessa reviravolta ali contra o Executivo. Realmente Brasília está de pernas para o ar. O deputado Gustavo Gaia vai trazer essa matéria para nós, veja aí. Eu nunca torci tanto para uma briga como essa, e eu vou te dizer algo, essa briga pode salvar o nosso país. Como vocês sabem, a desaprovação do Lula está disparando junto com o STF. Há uma percepção na população brasileira de que STF e Lula fazem parte do mesmo esquema, da mesma quadrilha, como se houvesse um consórcio ali, certo? Então esse escândalo do Banco Master envolvendo Dias Toffoli, que foi um cara que o Lula indicou, querendo ou não, está respingando no governo, principalmente porque tem lá Rui Costa, Jacques Wagner, e mais uma galera do PT, teve as reuniões do Vorkaro com o Lula, teve o Lewandowski, enquanto ministro da Justiça, recebendo dinheiro do Vorkaro, o Alexandre de Moraes é visto como o grande protetor do Lula no Brasil, e aí está respingando no governo. E o governo está revoltado com isso. Lula está no desespero, ele precisa baixar a rejeição dele, a desaprovação. E para fazer isso, o que o Lula começou a fazer? Começou a bater no Master, né, no Vorkaro, mas começou a querer também entregar a cabeça do Toffoli, e o Moraes suspeita que foi o próprio Lula e o governo do Lula lá na Receita Federal que vazou as informações do contrato da esposa dele. Resumindo, Lula está entregando, está jogando os seus colegas do STF na fogueira para ver se ele sai como limpinho, o que todo mundo sabe que não é. E aí o STF tá soltando umas indiretas. Ó, Lula, a gente te tirou da cadeia, cara. A gente te descondenou, te colocamos na presidência. A gente prendeu o seu adversário, a gente censurou milhares de pessoas. E é assim que você nos paga? É muita ingratidão. Hoje o STF mandou um recado pro Lula.
Lula recebe alerta para baixar o tom e evitar confronto com o Supremo. Olha, cara, só no Brasil que você lê um absurdo desse. O presidente recebe um alerta para baixar o tom e evitar confronto com o Supremo Tribunal Federal. Por quê? Tem algumas coisas que o Lula colocou para votar lá, como por exemplo, ele furou o teto fiscal, ele explodiu a economia do Brasil, ele arrebentou com todo mundo. E aí, ó, onde é que eu li aqui? Aqui. Segundo integrantes do governo, Lula fala o que pensa, sem filtros, e isso tem consequências. O Supremo tem inúmeros julgamentos de interesse do governo, incluindo bombas fiscais, que podem impactar em 234 bilhões o caixa da União. E há investigações que envolvem seu filho mais velho, o Lulinha. Então, peraí, olha o que o STF está falando. Literalmente, Lula, protege nós aí, senão nós vamos ter que prender seu filho, que nós sabemos que é corrupto, e nós vamos ter que negar os seus pedidos aqui e causar um rombo no seu governo, que você não vai ser eleito. Não tem briga melhor para o Brasil do que esses dois. Lula está numa encruzilhada. Rejeição muito alta, tem que se desvencilhar do Banco Master e do STF, então tem que bater no STF e no Banco Master. Porém, se ele bater no STF do Banco Master, o STF vai para cima do filho dele corrupto, que já tem provas o bastante para prender, e vai para cima do Caixa da União também, dando um prejuízo de 234 bilhões. Que o Lula... Lula tá numa situação, irmão. Meu Deus do céu, man. Que desastre que ele arrumou para ele. O Ricardo... Aí termina assim, ó. O recado foi claro. Confronto não é bom para ninguém. Então, vocês reparem que nessa celeuma toda, nessa enxurrada de escândalos, tem lá Centrão, Lula, STF, Paulo Gonet, diretor da Polícia Federal, ex-ministro da Justiça do Lula, só não tem a direita? Você parou para reparar que em todos esses escândalos que estão surgindo aqui, não tem a direita? Você não vê o nome da direita mesmo envolvido em nenhum desses escândalos. Então, que eles briguem entre si, que eles cometam autofagia, que eles se destruam, mas que sobre a direita no final das contas. Cara, que recado, que loucura, hein? E o Moraes estava suspeitando do governo, tá puto com o Andrei Rodrigues, porque ele entregou aquele relatório lá pro Fachin, mostrando que o Moraes tinha recebido mensagens do Vorcaro, o Dias Toffoli, né? Que o Dias Toffoli estava recebendo dinheiro do Vorcaro. Vem aí a público essas mensagens do Moraes, que até agora ele não explicou o que é que ele ia bloquear. E o Lula, vendo que a podridão está se apoderando da Suprema Corte, tá jogando todo mundo na fogueira. Só que é muita ingratidão, Lula. É muita ingratidão. Você só está hoje sentado na cadeira da presidência, como o próprio Gilmar Mendes disse. Né? O Lula nos deve a Previdência. Graças ao STF, Lula venceu. Ele fala isso em uma coletiva de imprensa. Lula, ingratidão é algo que o povo não esquece. Agora, o que você vai fazer, eu não sei. Sinceramente, você está numa encruzilhada que não tem saída. Pois é, pessoal, nós vimos aqui o Peter ali do Ancapsu trazendo para nós essa questão do Daniel Vorcaro e do Moraes. Seria, então, um patrão, o outro empregado? Seria, então, Daniel Vorcaro um simples laranja, um garoto propaganda, aquele que fica na frente, mas por trás tem investidores, magnatas, multibilionários? Seria isso? Ou então uma fórmula de esconder aí todos esses bilhões e bilhões que estão fora do Brasil através de uma combinação bancária aí de Banco Nacional, mas com bancos internacionais também, envolvendo até paraísos fiscais? Pessoal, eu não duvido de mais nada. É claro que aqui nós não podemos fazer uma acusação. Nós não podemos porque nós não temos provas. Mas esse vídeo aqui é pura e simplesmente uma reflexão para a gente parar e pensar. Não estamos aqui afirmando nada, nós estamos refletindo, filosofando, melhor falando, né? Fica mais bonito assim. Olha só, é muito estranho essa relação, primeiro, do Dias Toffoli tão próxima com o Vorcaro e com outros banqueiros também do Banco BRB, né? Até mesmo de outros bancos que foram liquidados. E também essa relação íntima aí de Alexandre de Moraes, do escritório da Viviane Barsi, com o Daniel Vorcaro. E por que tanto interesse, né, entre essas mensagens trocadas aí, onde você viu aqui, nós colocamos, que o Daniel Vorcaro parecia que estava prestando contas nessas mensagens que foram vazadas aí de WhatsApp, inclusive mensagens com visualização única, aquelas mensagens que a pessoa te manda e aí ela apaga. Você vê uma vez só e ela apagou. Isso tudo para poder esconder alguma coisa.
E nessas mensagens, o teor, o nível da conversa é como se fosse um funcionário prestando conta para o seu patrão, né? E aí, pessoal, existe um sistema ali em Brasília que é dominado pelos banqueiros, de acordo com o que denunciou também o ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho. Ele falou sobre isso e nós postamos aqui também esse vídeo, ele falando que tem uma pirâmide no Brasil, e ali em Brasília, para quem acha que é o Supremo que está no topo da pirâmide, ou para quem acha que é o Lula que está na frente, no topo da pirâmide, segundo o Antony Garotinho, que participou de tudo isso aí, inclusive na época ele tinha contato próximo com o Lula, com a Dilma, com todo mundo. Segundo ele, quem está no topo da pirâmide são os banqueiros, os grandes bancos, e eu já citei aqui, tem 5 grandes bancos: Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica e o Santander. Tem outros bancos menores, como por exemplo o Nubank, Banco Inter e outros bancos, até bancos digitais, mas que também movimentam bilhões. Agora, esses 5 bancos principais seriam então os donos do país, aqueles que ditam as leis e as regras. Preste atenção, pessoal, quando existe uma canetada lá no executivo, o Lula fazendo um veto ou promovendo algo de forma ali totalmente monocrática, isso afeta a economia diretamente. As ações sobem, as ações descem, o mercado econômico sacode e os bancos sempre levam lucro com isso, nunca prejuízo. Final do ano tem o balancete ali dos bancos e o lucro é sempre bilionário de todos eles. Brasil quebrando, povo sem dinheiro, estatais dando prejuízo, mas os bancos sempre em alta, sempre em alta. Estranho isso, né? Parece que tem alguém trabalhando para alguém. Por quê? Todo final de ano, você vê aí, nesses 20 anos de PT, o Brasil sempre andando para trás. A moeda brasileira, por exemplo, que um tempo lá atrás, em 1994, 95, quando foi criado, ela varia 1 por 1 no dólar. Aí foi desvalorizando, passou a R$2, passou a R$3, 4, 5, chegou a 6 e quase 7. Agora está no 5 e pouco. Tudo isso durante o governo do PT, durante o governo de Lula. Só que teve uma classe que não foi prejudicada e só cresceu, nadou de braçada. Em qualquer crise que nós tivemos no Brasil, prisão de presidente, impeachment de presidente, Covid, pandemia, tudo que aconteceu teve uma classe que sempre, o gráfico deles é só assim, só subindo, subindo, subindo. Os bancos. Poxa, aí tá mais claro do que o sol, que eles é que controlam as coisas. Por exemplo, o Congresso Nacional ali com o digníssimo Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e também o Hugo Mota, presidente da Câmara. Uma lei, um projeto que eles assinam ali, que eles aprovam, que eles passam na votação e por empurrão ali, eles aprovam, os bancos já saem ganhando de alguma forma, pessoal. De alguma forma eles saem ganhando, porque tem ações, tem papéis, tem muita coisa em jogo. Na verdade, pessoal, se existem então os lobistas, se existem pessoas que estão infiltradas ali no executivo, no judiciário e também no parlamento, que sabem de quase tudo que acontece ali antes de sair para nós aqui na mídia, antes de chegar na grande mídia também, passar na Globo, na CNN, tem pessoas que têm informações privilegiadas. Essas pessoas ligam, passam uma mensagem para os banqueiros, eles compram e vendem ações de acordo com o movimento do judiciário, do executivo e do legislativo, porém de forma antecipada. E aí, pessoal, é lucro atrás de lucro, né? E isso é uma pouca vergonha. Se nós estivéssemos num país sério, num país onde a lei realmente existisse, era para quebrar o sigilo desses bancos aí, desmontar essa quadrilha aí. Olha só, para você ter uma ideia. Enquanto aqui no Brasil nós temos tem uns 5 bancões, né, que dominam, aí tem mais uma meia dúzia aí que corre por fora, ou seja, se filtrar mesmo, não chega a 30 bancos. Não chega a 30 bancos. Os bancos mais fortes mesmo é em torno de 12, 10 ali. Mas você sabia que nos Estados Unidos tem mais de 2.000 bancos? Você sabia que nos Estados Unidos qualquer pessoa comum, um cidadão comum que tem um CPF pode entrar com uma ação, uma representação, um processo ali e dentro do sistema bancário e
abrir uma financeira, um banco. Agora, aqui no Brasil, é uma burocracia tremenda para se abrir um novo banco, uma nova instituição. Por quê? Porque eles não querem concorrência, pessoal. Eles não querem. O que tem que ficar é na mão do Itaú, do Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Santander, Nubank, no máximo. Então, nos Estados Unidos, em outros países da Europa, tem 1.000, 2.000 bancos. Então, o cidadão ele pode escolher, ele tem a liberdade de escolher. Eu vou colocar meu dinheiro no lugar X, no lugar Y. E o que isso tem a ver com a economia que nós estamos falando? Tem tudo a ver. Olha só as ligações dos ministros do Supremo, até do filho do Lula, do Lulinha, com o sistema bancário. Isso não é à toa, pessoal. Como eu falei aqui, é o sistema que todo ano pode acontecer chuva, pode chover de baixo para cima, de cima para baixo. Eles estão sempre em alta e terminam o ano com um balancete bilionário positivo. Por que será? Deve ser porque eles são protegidos pelo próprio sistema que vem abaixo deles. Aí você tem o executivo, o judiciário, o legislativo, e ali todo mundo sai ganhando. É um ganha-ganha, só para eles. Na verdade, é por isso que eles gostam tanto do comunismo, né? Aliás, tem uma teoria, alguns analistas financeiros defendem que os principais banqueiros do Brasil são comunistas. E por que eles defendem esse sistema do todos têm que ser iguais, tem que ser bom para todo mundo? Mas é porque eles estão no andar de cima. Agora, o povão, 99% da população brasileira, não faz parte desse bolo. E aí eu estou dando toda essa explicação aqui para exemplificar o seguinte: Jair Bolsonaro e também o Flávio Bolsonaro não são a favor desse sistema banqueiro. E é por isso que o Bolsonaro foi expurgado, cuspido para fora. Por causa disso, porque ele queria colocar um fim nisso. Aliás, para terminar esse vídeo, só para você ver que isso que eu estou falando não é um absurdo. Quem criou o Pix, que tirou bilhões da mão dos bancos porque acabou com aquela taxa de transferência bancária, foi o Jair Bolsonaro. E vocês acham que o sistema bancário gostou dessa criação do Pix? É lógico que não. E é por isso que ele está hoje preso lá, agora na verdade está no UTI às mínguas, né? Por causa disso, pessoal. É só por isso. Deu para entender agora? Tudo, se você for andando assim uma corrente, for seguindo, você chega nos bancos, segue o dinheiro, pega o dinheiro e vai seguindo por onde que o dinheiro está vindo, você chega nos banqueiros e é eles que controlam o nosso país. Mas se você quer ficar muito bem informado, eu te convido para se inscrever aqui no canal. Agora você se inscreve aqui. Muitas pessoas nos assistem e não são inscritas. Isso é um pecado, um absurdo. Se inscreva aqui agora. Dá um like neste vídeo. E olha só, eu vou te pedir algo muito importante para compartilhar esse vídeo. Eu conto com a sua ajuda, porque nós precisamos levar essa mensagem para mais pessoas, para que o povo brasileiro possa botar a mão na consciência e refletir se isso que nós estamos falando aqui é um absurdo ou não. Então, aqui embaixo tem uma setinha para o lado, assim, se você clicar nela, você vai compartilhar esse vídeo. Compartilhe, pessoal, nos ajude, assim você vai estar ajudando o seu país. Esse ano é ano eleitoral, nós precisamos conscientizar as pessoas para fazer uma faxina geral no judiciário, no executivo, no legislativo. Mas começa com a conscientização da população e, posteriormente, com aquele voto na caixa mágica, aquela caixinha mágica assim que tem os botões, lá em outubro. Pois é, depois você tem que fazer o correto ali. Primeiro você conscientiza a população, depois o povo tem que fazer o que é correto ali, para em seguida a gente ter algo diferente nesse país. Por quê? 20 anos de PT já deu para notar que não deu certo. Então tá na hora de mudar. Vamos ficando por aqui e até a próxima.